Olá pessoal, boa noite. A gente vai estar voltando aqui a estar falando, né, sobre administração de materiais. Hoje nós vamos entrar um pouquinho nós vimos sobre previsões de demanda, etc e tal. Agora nós vamos entrar para que nós vamos utilizar isso. Mais voltado ali para o caso das futuras demandas e quais são os mínimos controles que um administrador tem que ter. Tá bom? Então nós vamos entrar lá na parte de gráfico dente de serra, estoque mínimo, estoque máximo, estoque médio, ponto de pedido, como é que isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só maximizar aqui. Beleza. Vamos voltar. Bom, nesse caso aqui, nós vamos estar vendo os níveis de estoque, tá? Como tratar esses níveis de estoque? Onde é que o estoque pode estar? Onde é que ele deve estar? Onde ele não deve estar? Quando eu tenho que pedir? Quando eu tenho que fazer um pedido? Tá bom? Qual é a quantidade aí, né, que deve ser pedida? Então, todos esses controles. E para entender isso, o gráfico, esse modelo aqui de gráfico dente de serra, ele ajuda bastante. Para entender algumas das coisas, algumas considerações têm que ser feitas para que a gente entre nele, tá? Não que isso vai acontecer de forma toda vez vai acontecer, isso até é a coisa mais difícil. Mas nós vamos utilizar o gráfico dente, a curva dente de serra aqui, como exemplificação, só para facilitar os exemplos que a gente vai estar dando, tá bom? Mas o estoque funciona dessa forma, ela tem essa metodologia de funcionamento. Então, para se entender aqui a utilização desse modelo do gráfico curva dente de serra, primeiro, não existe alteração no consumo durante o tempo. Ou seja, aqui a gente vai estar vendo, é como se estivesse todo dia consumindo a mesma coisa, saindo a mesma quantidade. Tá? Que a gente sabe que isso não acontece no estoque. Um dia pode sair mais, outro pode sair menos. Mas é como eu disse, é mais para atendimento. Não ocorreriam falhas administrativas que provoquem um atraso ao solicitar uma compra. O fornecedor da peça nunca atrasa a sua entrega. Nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade. Então isso tem que ser um funcionamento perfeito de um controle de estoque. Mas vai servir para nós nos blindarmos e através dele exemplificarmos como deve funcionar. Então isso daqui é um modelo de curva de dente de serra sem falta nenhuma e com consumo igual todos os meses. Então eu tenho aqui a quantidade e eu tenho aqui o tempo. Tá? Então eu tenho 20, 40, 60, até 140 unidades. Então o que aconteceu? Eu tenho aqui um estoque máximo, tá? E aqui o zero, que é aqui embaixo. Então o que vai acontecendo durante o tempo? Vai sendo consumido, passando janeiro, fevereiro até dezembro. Ele colocou aqui ainda nem por dia, colocou por meses, tá? O que também não acontece. Isso. Eu não vou fazer pedido só 2 vezes por ano. Se eu fizer isso, eu estou maluco da cabeça. Tá bom? Então tem aqui um consumo que está saindo todo dia. E a hora que chega aqui, o que vai acontecer? Encher, é uma reposição. Enche o estoque, continua consumindo, enche o estoque e consumiria de novo, né? Até o mês de julho. Aqui ele está dizendo que tem um consumo diário aqui igual, mas é só para entender como é que funciona. Ele está dizendo aqui que, primeiro, o consumo é perfeito, mesma quantidade saindo por dia, por isso que ele está retinho aqui, uma coisa que não acontece. E a hora que chega aqui em zero, o meu fornecedor já está entregando. A hora que chegou em zero, sobe, né? E eu tenho uma reposição de estoque. Ele sobe aqui de forma reta. Por quê?
porque no mesmo dia eu vou sair de 0 para 140 unidades, por isso que é reto, tá bom? E aí tem o consumo novamente, até chegar no 0 de novo, aí teria o recebimento da mercadoria de novo. Então isso daqui seria, dentro do modelo curva de dentes de serra, um consumo perfeito, uma forma perfeita do estoque trabalhar. Mas como eu disse, não existe isso. Como não existe isso, né, no modelo dente de serra, muitas dessas premissas, né, dessas observações colocadas lá atrás, na prática são muitas vezes quebradas, o que gera um risco considerável de falta de estoque. Ou seja, pode atrasar, o caminhão pode ser assaltado, pode furar o pneu do caminhão, pode parar no controle de qualidade. O consumo pode ser maior do que aquilo que a gente preveu, né? Não vai sair sempre a mesma quantidade, vai sair mais. Então, a gestão de estoque deve minimizar esses riscos, utilizando métodos eficazes e que não incorram em aumento substancial dos níveis de estoque. Ou seja, vou gerar bastante estoque e aí eu posso estar trabalhando folgado, vou ter sempre estoque lá e a hora que estiver chegando na metade do estoque eu já peço para não correr risco nenhum. Isso não deve acontecer. Então, tem algumas ferramentas, né? Esse é o mesmo modelo curva dente de serra com essas, tá? Com esses métodos aqui de trabalho. Quais são eles? Primeiro eu tenho aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui a demanda, eu coloquei reta só para facilitar aí a forma de visualização. Mas vocês viram que tem aqui, ó, eu não cheguei em 0, tá bom? Não cheguei em 0 aqui. Por que eu não cheguei em 0? Porque para que minimize a falta de estoque ou a demora da entrega ou vendeu algo a mais fora do comum, né, em um determinado período, eu vou colocar aqui um estoque mínimo, que é dito aqui, ó, é EMN, ou estoque mínimo, ou chamado também de estoque de segurança. Tanto faz, ele vai estar aqui embaixo. Por quê? Porque é como se fosse um colchão, uma caixa d'água aí, que ele vai estar funcionando. Caso o fornecedor atrase, eu tenho esse estoque, essa quantidade para suportar às vezes 1 dia, 2 dias de produção, para que a produção não pare. Então, o estoque de segurança, o estoque mínimo, é isso, uma quantidade X. Ele foi feito para não ser utilizado, tá? Para não entrar nele, tá bom? Um outro problema. Então, o estoque de segurança, ele foi feito para que não haja o quê? Essa ruptura de estoque. O que é a ruptura de estoque? É quando o estoque passa o estoque mínimo aqui e chega no 0, tá bom? Então atinge o 0 aqui. A hora que aconteceu isso, o meu estoque zerou, eu tenho uma ruptura de estoque. Isso é o que o administrador de estoque, administrador da produção, tem pavor. Por quê? Porque se faltar um item, eu tenho um produto, vou dar um exemplo aí de um carro, né? Um carro tem 200, 300 itens, mas se faltar uma lanterna, ele não vai sair, ele não vai ser feito, não adianta, né? Então, a ruptura de estoque é isso daí, é quando passa do estoque mínimo aí e chega no 0, tá bom? Outro ponto aqui importante que nós vamos calcular, isso daqui são todos cálculos, tá? Com base de produto por produto. Outro cálculo, além de calcular o estoque mínimo, para não ter a ruptura, nós vamos calcular o estoque máximo, EMX, é conhecido como EMX. O que é o estoque máximo? Para quanto tempo eu quero que esse estoque dure? Para que não existe lá um chamado
Lote econômico de compra. O que é? A gente já vai ver. Isso é para que não fique muito em estoque, para que não utilize muito o nosso estoque. De repente, que nem lá a gente viu, fazer compra 2 vezes por ano é um absurdo, né? Não pode mais nunca isso. Então, quanto mais você fizer as compras, mais esse estoque você conseguir manter ele mais baixo, melhor. Menos dinheiro, mais giro, menos capital de giro necessário para a empresa. Isso é excelente. Então, nós calculamos também o estoque máximo, que é a quantidade máxima que depois aqui de recebido, né, ó, chegou aqui, houve o consumo, que é a demanda prevista, ó, isso daqui é a demanda prevista, né? Chegou aqui no estoque mínimo, eu estou recebendo a mercadoria, e essa mercadoria, quando eu recebo, vai até o estoque máximo. Ali. Pode estar passando, é algo que não pode ser extrapolado? Não, tá? Ele pode ser extrapolado e não tem problema nenhum passar algumas peças, o cliente, o nosso fornecedor entregou um dia antes, algum tempo antes, encheu, não tem problema, tá? Não é esse o problema. Então, estoque máximo é isso, a quantidade máxima que nós temos que ter desse item. Segundo, ponto de pedido. O que é o ponto de pedido? O ponto de pedido eu não tenho que esperar o estoque mínimo, né? A minha demanda que meu estoque chegar no estoque mínimo para fazer o pedido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantos dias o meu fornecedor leva para entregar e fazer o pedido, né? Alguns dias antes. Se ele leva 3 dias para entregar, então 3 dias antes de atingir o meu estoque mínimo, eu tenho que estar pedindo. Então, esse é o ponto de pedido. É a hora que eu ligo para o meu fornecedor para ele estar entregando. Hoje em dia, mercados, esse ponto de pedido automático. Às vezes o próprio sistema pede para o outro sistema. Ele já tem esse ponto de pedido, já tem a quantidade a ser pedida e o próprio sistema já manda um aviso. Ó, pode estar, conforme vai passando lá no caixa, né, do mercado, às vezes, atingiu esse ponto de pedido, o próprio sistema já vai e já pede, tá? É um outro cálculo, uma outra ferramenta que a gente utiliza para que nós não tenhamos problema, né, com estoque. Lead time ou tempo de reposição. Esse lead time, é o tempo de reposição, é o tempo, tá vendo? Por isso que está até aqui, ó, na linha tempo, é o tempo que leva em dias do ponto de pedido até o recebimento da mercadoria. Isso daqui é contado em dias, tá? Então, lead time ou tempo de reposição. O tempo que leva do pedido até a entrega do produto. Então, o tempo que leva lá, fulano de tal, me entrega aí 3 bengala, né? Para entregar aqui na casa do Zéinho. Quanto tempo vai levar? 3 dias. Então, o lead time é de 3 dias. Tá bom? Leque ou que? Aí, tanto faz. Leque, lote econômico de compra. Existe um cálculo para definir o lote econômico de compra. Eu sei aqui, o lote econômico de compra é aquela quantidade que eu recebo de produto, tá? Então, a hora que chegou aqui no meu estoque mínimo, o fornecedor chegou com quanto? Com 100 bengalas. Então, está enchendo o estoque tudo de uma vez com 100 bengalas. Essas 100 bengalas é o lote econômico de compra ou que é a quantidade recebida. Todos eles existe quando nós não temos um lote econômico, tem empresas que diz lá, só vou pedir para suprir 20 dias de demanda. Eu quero que faça a cada 20 dias um pedido, então eu vou fazer um pedido para 20 dias. Ou fazer mesmo uma conta de qual é o custo-benefício e faz o cálculo do lote econômico de compra. E tem algumas formas de fazer o lote econômico de compra, tá bom?
o estoque médio. O que é o estoque médio? O estoque médio ele serve para cálculo de custos. Custo de estoque. O custo de estoque é feito com base no estoque médio. Por que no estoque médio? Porque quando eu vou fazer esse cálculo, nem sempre eu estou com estoque lá em cima e nem sempre eu estou com estoque lá embaixo. Então, eu faço pelo estoque médio. Então, esse estoque médio aí é o que vai servir para cálculo do capital de giro, cálculo do custo de estoque, tá? Para uma série de coisas. Ele é feito aqui, sempre leva em consideração o estoque mínimo. Então, a gente vai ver aqui a formulinha de como achar o estoque médio. Ou eu coloquei aqui estoque, deixa eu arrumar já aqui, ó. Não é estoque mínimo, é MEMD, tá? Vamos lá de novo. Aqui. E aí, melhorou. Estoque médio, tá bom? Depois do estoque médio, nós temos o IR, não é o imposto de renda, tá? É o intervalo de ressuprimento. O que é o intervalo de ressuprimento? É o tempo que leva entre o recebimento de um produto até outro recebimento de produto. Esse intervalo de ressuprimento, quanto menor, melhor. Significa que eu preciso de menos capital de giro também, para manter o estoque. Qual é o problema? Que aí se eu encurtar muito, eu corro o risco de ter falta de produto, tá bom? Então, o IR, intervalo de ressuprimento, é quantos dias eu levo entre um tempo de ressuprimento e outro. Com base nele, eu consigo calcular qual é o giro do meu estoque, ou seja, quantas vezes o meu estoque gira por ano. Isso daqui é calculado também em dias, por isso que ele está aqui embaixo, tá bom? Então, ó, tá aqui, ó, desse pedaço aqui, ó, de um recebimento até outro recebimento. Aqui eu tenho outro ponto de pedido, aqui eu vou ter outro ponto de pedido, tá bom? Deixa eu ver se tem. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Estoque mínimo. Como eu calculo e o que é o estoque mínimo? Uma das alternativas de redução do risco de falta de estoque é a adoção de um estoque mínimo. O estoque de determinado item deve ser reabastecido ao atingir o nível mínimo. Essa quantidade será útil na ocorrência de imprevistos que atrasem a reposição, suprindo o consumo até a efetiva reposição. Então é aquilo que eu falei, funciona como um colchão ali, uma caixa d'água ali que de repente, né, houve problema de qualidade ou o nosso fornecedor, que quase não acontece no Brasil, né, atrasar a entrega. Hoje já está até melhorando aí. Atrasar a entrega. Então nós temos aquele estoque. Ou, como eu disse, de repente aí o nosso consumo foi maior do que aquele consumo médio diário. Então são várias as formas aí que o estoque mínimo ajuda. Então, e aqui qual é o problema do estoque mínimo? É o seu dimensionamento. O que é o dimensionamento? É o conflito, né, entre estoque mínimo pequeno e estoque mínimo grande. Se eu tiver um estoque mínimo pequeno, eu tenho os custos baixos, tá? Porque eu vou precisar de menos, o meu estoque médio vai ser menor, só que eu tenho um alto risco de falta. Já o estoque mínimo grande, eu tenho um pequeno risco de falta, mas um custo de estocagem alto, uma necessidade de capital de giro alto. Então eu tenho que tentar achar esse meio termo.
Então, aqui no gráfico, aquilo que a gente falou, né? Ó. Então, nós saímos aqui do gráfico dente de serra, que ele vinha até aqui embaixo, depois subia e voltava, e aí eu passo a ter essa linha aqui de estoque mínimo, tá? Ponto de pedido. O que é o ponto de pedido e como funciona? Primeiro, nível de estoque que funciona como um gatilho de pedido. Leva em consideração o tempo de reposição, que é o tempo gasto desde o início do processo de pedido até o material esteja disponível para o consumo. Etapas do tempo de reposição. Então, o que você tem que levar em conta na hora de contar o tempo de reposição, tá? O lead time, ou TR, que nem a gente colocou lá. Primeiro, emissão do pedido, recebimento pelo fornecedor, ou seja, o tempo que você leva para emitir o pedido e enviar para o fornecedor. Preparação do pedido, que é o tempo para fabricação, separação, faturamento e despacho. Então, depois que chegou o pedido lá na fábrica do cara, no meu fornecedor, quanto tempo ele vai levar para montar, fazer, arrumar, despachar, e o transporte, que é a saída do material do fornecedor até o recebimento do mesmo para a gente, tá bom? Então, toda vez que for fazer esse ponto de pedido, por isso que a gente fala lá, ó, lead time ou tempo de reposição, é o tempo que leva desde a hora que você liga para o seu fornecedor fazendo o pedido até ele entregar na fábrica. Beleza? Então, nós temos aqui separado, né, ó, o estoque máximo, que vai consumindo. Aí tem um ponto de pedido aqui está de 3 dias, passou 3 dias, ele recebeu e encheu, tá? Voltou até meu estoque mínimo. Então, aqui tem 3 dias e ele está contando, né, esse intervalo de tempo aqui, ó, que é a emissão do pedido, a preparação do pedido e o transporte, que o TR é composto desses 3, não 3 dias, tá? Dessas 3 variáveis, tá bom? Nós vamos ver elas certinho como calcular, vamos ver de uma forma fácil a princípio, mas vocês já têm noção aí que toda vez que for calcular o ponto de pedido, vocês têm que levar em consideração essas 3 variáveis. Perdão. Estoque disponível ou virtual. O que é estoque disponível virtual? No acompanhamento do ponto de pedido, deve-se considerar o estoque disponível, que é composto por estoque físico, fornecimento em atraso, fornecimento no prazo, que serão recebidos. Os 2 últimos itens somados representam o saldo do fornecimento. O que é isso daqui? De repente, vamos fazer uma ideia aí, para estar levando em consideração isso. Eu fiz um pedido lá da China e o navio ainda está vindo, só que já atingiu de novo o meu ponto de pedido. Então, quando eu for fazer o pedido de novo, eu tenho que considerar esse estoque em atraso, tá? Ou que serão ainda, que estão no prazo, né? Que serão recebidos, que eles estão em transporte ainda. Isso tem que ser levado em consideração. Esse estoque tem que ser levado em consideração. Então, quem tem que trabalhar certinho esse pedaço aí, esse estoque disponível virtual aqui. Beleza? Então, se eu trabalhar com um nível de estoque muito baixo, às vezes pode acontecer isso. Enquanto está em transporte, eu já estou fazendo outro pedido. Tem empresa que trabalha assim, principalmente se o fornecedor não for muito longe. Então, aqui, ó, estoque virtual é igual ao estoque físico, mais o saldo de fornecimento. Então, levando em conta também o estoque em inspeção, caso comum nas empresas de controle de qualidade, temos estoque virtual é igual ao estoque físico, ou seja, aquele que está ali mesmo, né, no estoque, mais o saldo de fornecedor, ou seja, aquele que está em transporte, que já foi pedido, está sendo produzido, às vezes está em transporte, está vindo, mais o estoque em inspeção. De repente tem alguma coisa
lá no controle de qualidade. O pessoal da inspeção leva 1 dia, 2 dias para estar liberando um produto para a entrada no estoque. Então chegou uma matéria-prima, o pessoal da qualidade vai lá inspecionar e vai ver se aquela matéria-prima é realmente de qualidade. Tá? Então quando nós falamos em estoque virtual, é isso, é o que tem no estoque, aquele que está em movimento e mais, se tiver, né, aquele que está em inspeção. A fórmula do ponto de pedido, como é? Tá? Então, ó, o processo de reposição de estoque deve ser iniciado quando o estoque virtual atingir um nível pré-determinado, que é o ponto de pedido. Então, o ponto de pedido é o consumo vezes tempo de reposição mais o estoque mínimo. Tá bom? Olha lá, consumo médio, tempo de reposição mais estoque mínimo. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tem. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Uma peça é consumida a uma razão de 30 unidades por mês. E seu tempo de reposição é de 2 meses. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo? Então, tenho aqui, ó, consumo vezes tempo de reposição mais estoque mínimo. Então, eu tenho lá 30 vezes 2. Por que vezes 2? Porque o tempo de reposição é de 2 meses. Mais 30. Por que 30? Porque o meu estoque mínimo é para 1 mês. Beleza? 1 mês de consumo. Então, eu tenho aqui mais 30. Se eu consumo 30 unidades por mês, 30. Então, 30 vezes 2, 60. 60 mais 30, meu ponto de pedido vai ser 90 unidades. Beleza? Eu tenho aqui também o conceito de consumo médio mensal, ou posso utilizar também como consumo diário, que é uma coisa que nós vamos estar utilizando. Eu vou colocar lá, nós vamos trabalhar com consumo diário, porque vai ser muito difícil na empresa trabalhar com consumo mensal. Hoje, como os estoques estão cada vez mais baixos, a tendência é que esse consumo seja diário, tá bom? Então, como é que eu calculo o consumo médio mensal e o consumo médio diário? É uma média aritmética, ou seja, uma média simples, tá bom? Vocês já acabaram de ver média simples, né? Dos consumos realizados em determinado número de meses precedentes. Então, eu tenho aqui, ó, consumo mensal ou diário é igual consumo do mês 1, mais mês 2, mais mês 3, mais mês 4, até o mês. Quantos meses você quiser. Vamos colocar aqui que fosse 12 meses. Então, vou somar quanto que consumiu nos últimos 12 meses. E dividir por N, que é a quantidade de meses que você tem. Se eu consumi 12 meses, vou dividir por 12. Então, cheguei aí a um consumo diário, mensal, perdão, né, de X. Então, onde C são os consumos mensais e N é o número de meses considerados. Na próxima aula, eu vou estar entrando no finalzinho aí desses conceitos, tá bom? Com vocês, vou finalizar essa parte de conceituação e a gente já vai entrar no exercício, que aí eu vou pedir para uma outra aula, tá? Vou ser bonzinho com vocês hoje aí, só tá assistindo esse conteúdo que eu passei agora, deixar gravado aí, entender, mas entender o que precisa, né, parte de conceituação, até o consumo diário, ou consumo mensal, dependendo da empresa aí, como é que ela vai trabalhar. Tá bom? Então, pessoal, caso tenha alguma dúvida dessa parte conceitual, é só me falar. Beleza? Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.